y una dimensión que tal vez habría que rescatar su internacionalismo. Yo creo que para mí, que participé en una revolución que costó mucha sangre, muchas vidas, y que para nosotros significó no el tema del gobierno, sino el tema de hacer transformaciones. Hay quienes desde la izquierda dicen estamos en el gobierno y ya por eso somos revolución. No es cierto. Podés tomar el gobierno por las armas o por los votos y eso no significa necesariamente que vas a hacer transformaciones. Y el MST, desde la base popular, desde la llanura, como se dice, ha hecho muchísimas transformaciones que podríamos decir que son ya avances revolucionarios en este inmenso país llamado Brasil. Es común de nosotros de la pelea por la tierra, pero hay muchas diferencias que es muy difícil en Uruguay, si los trabajadores acceden a la tierra, le falta el crédito o si no, no tienen maquinaria, con las peores condiciones si los compañeros acceden a la tierra. Sin embargo, acá creo que no sé bien si bueno, es todo por la pelea, tiene que darse todo por la pelea de la lucha. Los compañeros sin tierra creo que, no sé bien, pero creo que tienen algún aporte del Estado y eso que nos falta en Uruguay, o sea que también, y que tengan la cultura de la pelea por la tierra, porque acá creo que en Brasil hay muchos compañeros del MST que tienen la cultura de la pelea por la tierra. A luta de classes cada vez se torna mais internacional. Os projetos se tornam de alcance nacionais e internacionais. Há momentos de ascenso em que as massas e as classes se agrupam e vão em busca de transformações maiores. E isso valeu a pena, porque a nossa militância é fruto também desse trabalho. É originário desse povo, dessa categoria abandonada e explorada pelo capital até as últimas consequências, que decide se organizar e a partir daí então busca a solução que venha resolver os seus problemas concretos. Então nós temos uma militância que sabe produzir, que sabe educar, que sabe organizar as lutas e que sabe também pensar o futuro. Isso eu acho que para nós é a maior conquista e para a Revolução Brasileira é uma grande contribuição. Rio Grande do Sul es un estado donde el latifundio tradicional brasileño sigue teniendo gran arraigo. Es el principal enclave sojero del país. En 2008, los terratenientes agrupados en torno a la ultraconservadora FARSUL, la Federación de Agricultura de Rio Grande do Sul, promovieron, con ayuda del Ministerio Público y el Gobierno del Estado, el desalojo violento de las tierras ocupadas por el MST en la región. Atenção! Companheiro Luizinho, tá vindo até o barraco da comunicação. Então, companheiro Luizinho, tá vindo até o barraco da comunicação agora, companheiro. Esse acampamento aqui, ele é formado por 3 acampamentos que sofreram despejo violentamente pela brigada. O governo federal e também o governo do estado, junto com o Ministério Público, tentaram então destruir o movimento, onde que para eles era quebrar a espinha dorsal do movimento sem terra. Então, hoje nós conseguimos aqui montar uma estrutura básica aqui para as famílias se manter nesse local aqui, para se organizar, para estar indo para a terra. Tem famílias aqui que estão há 5 anos acampados, 4 anos acampados e que estão esperando, né, uma resposta do governo. Então, para a família acampada aqui nesse acampamento, e que nesse dia nós estamos comemorando os 25 anos do Movimento Sem Terra, para isso significa que nós ainda somos fortes, que nós somos uma organização que se organiza, que organiza as famílias que não têm terra, que vêm das cidades, pequenos agricultores que também perderam suas terras e que hoje estão aqui. Isso demonstra que é um movimento que é necessário dentro do Brasil pela injustiça que está acontecendo. Então nós temos um dado muito grande de pessoas passando fome e o governo nada faz. É um processo muito articulado, onde se combina a repressão do Estado
articulado com os instrumentos da justiça e com os grandes grupos econômicos que aqui estão. Entendemos que esses grupos, esses modelos que estão aí, não conseguem conviver com as contradições. E eles utilizam de vários métodos para poder se manter. O primeiro é o processo da cooptação, onde distribuem material escolares, financiam campanhas eleitorais, financiam times de futebol, criam uma relação para cooptar as pessoas. As organizações que não se cooptarem a esse modelo, eles deverão ser reprimidos. Acreditamos que o processo de repressão que estamos vivendo em todo o Brasil, mas com muita intensidade aqui no Rio Grande do Sul, é fruto dessa articulação, porque aqueles que se levantam e questionam esses modelos, essa forma com que a sociedade está se organizada, deve ser reprimida para não servir de exemplos aos demais que acreditam em construir uma sociedade mais justa e mais igualitária. Eu estive na Fazenda Talhar, que é no Campado lá, né? Lá nós fomos despejados. Isso faz 3 anos, né? E viemos para a Fazenda Guerra depois, né? Meu objetivo, é claro, né? É um lote de terra, né? Estou lutando por isso aí. A gente vem de várias lutas, né? Muita luta. Que o movimento está de parabéns, né? Porque já, assim, eu vejo que já assentou muita gente, né? Tem muitos companheiros já assentados, né? E isso aí graças ao movimento, à organização do movimento MST, que vem lutando, né, pelos pobres. Porque a gente sabe que tem outro projeto aí, tal projeto Banco da Terra, né? Que os pobres podem se inscreverem para comprar um lote de terra, mas e vai ter que pagar isso aí, né? Com dificuldade. Que hoje não está fácil, né? Disse, né, que essa luta da reforma agrária seria uma luta longa, então cada estado também traz presente aqui os seus mártires, né, as pessoas que se dedicaram à luta da reforma agrária, né, que perderam a vida nessa luta, e lembrar o compromisso de nós todos de dedicar a nossa vida por essa causa da transformação da sociedade brasileira, né. Depois nós vamos plantar uma árvore e a pedido da comunidade ela vai ser plantada num outro lugar, uma motivação. Porque temos que seguir adelante con nuestra misión de seguir organizando a los pobres, los campesinos, porque los 25 años también nos dieron una cierta referencia de responsabilidad que ahora ya no podemos defraudar. Así que esperamos seguir adelante luchando siempre, que es lo único que podemos prometer al pueblo brasileño, no dejar de luchar jamás. Los beneficios del agronegocio aumentan vigorosamente año tras año. Tan solo 6 compañías controlan un 85% del comercio mundial de granos. 3 empresas, ADM, Cargill y Bunge, controlan el maíz del mundo, lo que significa que solo ellos deciden qué parte de la cosecha de cada año va a la producción de etanol, edulcorantes, alimento para animales o para seres humanos. O MST, dentro do contexto histórico, né, do país, a nossa luta na primeira fase do movimento, a luta pela terra e pela reforma agrária no Brasil, ela era essencialmente contra o latifúndio que concentra a terra, que gera trabalho escravo, que depreda o meio ambiente, ou seja, é aquele latifúndio atrasado, arcaico, que concentra poder econômico, político, cultural, né? E nos últimos anos, em especial da última década e esta que nós estamos vivendo, houve o que nós chamamos de uma modernização no campo brasileiro, principalmente através do agronegócio, que foi a junção desse setor atrasado do latifúndio brasileiro com as empresas mais modernas, né? Ou seja, modernas com as empresas que querem, sobretudo, privatizar os bens naturais do Brasil, seja a terra, a água, os minérios, a biodiversidade. E essencialmente essa forma também de criminalização.